Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui o nosso estudo do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O que é que Jesus quis trazer, né, com essa máxima aqui? Então, logicamente, a gente faz essa nossa metodologia. Quem já está acompanhando os estudos sabe. A gente traz a passagem da Bíblia que vai fazer a maior menção ao capítulo que a gente vai refletir, né, estudar, debater. Sintam-se à vontade também para, no meio da discussão, querer falar alguma coisa. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos. Eu gosto, quando eu estou estudando a Bíblia, estou estudando o Evangelho, eu gosto de sempre estar com o dicionário do lado. Apesar de ser conceitos que a gente já está acostumado, eu gosto de colocar aqui, porque tem pessoas que não estão acostumados com esses conceitos. Então, isso aqui acaba facilitando. Então, o que é ser brando? Brando são pessoas que se caracterizam, têm uma característica básica de ser uma pessoa dócil. Então, as pessoas que são amáveis, as pessoas que são dóceis, possuirão a terra. O que que isso quer dizer, ainda mais no ano em que a gente está fazendo esse estudo, no ano de 2022? O que que é isso? O que que a gente está passando, se não por uma transição planetária? Mas calma, a gente vai estar falando sobre isso também. E bem-aventurados, Mateus, capítulo 5, versículo 9, né? Bem-aventurados pacíficos, ou seja, aquelas pessoas que passam uma atmosfera de paz, que são paz. Porque vai ter algum momento aqui no estudo que a gente vai falar que não basta simplesmente passar essa atmosfera de paz em alguns locais. Você tem que ser a paz em todos os locais. Eu costumo falar muito isso quando eu estou lá no centro, né? Que a gente seja a mesma pessoa que a gente é no centro, a gente seja em toda parte. A gente tenha a uniformidade de características, porque por mais que a gente possa esconder a nossa essência de fulano A, de fulano B, de fulano C, a gente nunca esconde a nossa essência de Deus. Nunca. Então isso tem que ficar muito claro, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então aqui também tem uma outra característica que é legal. O que é ser filho de Deus? É ser um construtor da paz. Então, todas as pessoas que são construtores da paz, e lógico, todos nós somos, quem ainda não é, vai inevitavelmente ser. Então, esses são os que a Bíblia está querendo dizer aqui, que são os pacificadores, que são os filhos de Deus. É nesse sentido. Então, a gente vai evoluindo, né? A gente já estudou sobre isso, mas não tem como eu falar desse versículo e não mostrar novamente o ciclo de evolução da Terra. Por quê? Porque são essas pessoas que vão herdar a Terra. Os brandos, ou seja, os pacíficos, os amáveis. Por quê? Porque como a gente está passando por uma nova transição, né, já saímos do primitivo para provas e expiações, e agora do provas e expiações para a regeneração, é muito importante, eu sei que eu estou fazendo uma recapitulação de capítulos anteriores, mas é importante até para quem está caindo de paraquedas nesse estudo, primeiramente. Por quê? Porque você precisa diferenciar o que é prova do que é expiação. Expiação é tudo aquilo que você ainda deve, ou seja, você tem dívidas no passado e você está expiando, ou seja, entre aspas, você está pagando esses erros que você cometeu. As provas são movimentos que te testam para saber se você pode subir um degrau ou não. Você não está pagando aquilo, você está sendo testado. Quando o mundo se tornar em regeneração, aí tem muito debate sobre isso, eu não gosto de ficar muito preso num ano, mas dizem, né, que a partir de 2057 a Terra já vai estar totalmente no plano de regeneração, ou seja,
todas as pessoas que reencarnarem na Terra a partir de 2057, elas não têm mais nada para expiar, ou seja, elas só vão ser provadas. E no futuro, vamos para os mundos felizes e para os mundos puros, e só nos mundos ditosos, né, propriamente dito, só os brandos ficarão. Ou seja, bem-aventurados os brandos, pois eles herdarão a terra. Ou seja, só eles ficarão na terra. Todos os outros que ainda precisam evoluir moralmente e intelectualmente, eles vão ser convidados a se retirarem da terra, ou seja, eles vão ser exilados da terra, assim como ocorreu em Capela há tempos atrás no Egito Antigo, né? Os exilados de Capela, que estavam num processo de regeneração, assim como a Terra está hoje. Então, é bom deixar claro que muitos de nós, os espíritos já falaram exaustivamente, que muitos de nós estamos tendo a última chance de permanecer na Terra. E é um privilégio ter a consciência que a gente está tendo de que estamos passando por um processo de transição e que podemos participar ativamente desse processo de regeneração da Terra. Isso é uma honra. Todos nós que estamos aqui temos que nos sentir honrados por estar encarnados e com consciência na Terra nesta exata era cronológica. Essa é uma das reflexões que eu queria provocar em vocês na noite de hoje. É um privilégio estar na Terra neste momento tão importante para o seu ciclo evolutivo. Então, fica aí também essa deixa, né? Essa reflexão. E aí agora a gente entra propriamente dito no estudo do Evangelho. Então, sabeis, não matareis, em que quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, aquele que se puser em cólera, ou seja, a ira, a gente sabe que a ira, a cólera, a revolta são contrárias à lei de Deus. Ou seja, é o oposto do que é ser uma pessoa branda. Então, merecerá, né, a condenação do juízo. Aqui a gente está em Mateus, né, capítulo 5, 21 e 22. E aquele que fala para o seu irmão raca, ou seja, o raca, você pronunciava a palavra e cuspia. Ou seja, era o ápice do desprezo ao irmão. E, gente, não tem como. O evangelho ele é inteiramente interligado. Eu gosto, quando eu faço o estudo da Bíblia, de me colocar, como eu faço uma leitura de um romance, por exemplo, eu faço uma leitura de um livro que tem uma história, então eu me coloco na história. Então, assim, a gente pega Jesus, sabendo tudo o que ele sabia, sabendo que estava muito próximo de sentir uma dor gigantesca, de ser crucificado, de ser humilhado, muito próximo. Ele chega para os discípulos que, entre aspas, não estão nem aí, não estão nem sabendo o que é que vai acontecer. Ele chega, para onde eu vou, vós não podereis ir. Mas antes de que eu vá, eu os deixo um último mandamento. Gente, aquilo ali, coloca no lugar. Aquilo ali era a coisa mais importante da mensagem. Ele falou, pô, eu já estou indo embora. Eu já estou indo embora. O que é que eu vou deixar de mais importante para os meus discípulos? E o que foi que ele deixou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, olha só como isso é contrário à lei de Jesus, ou seja, a ira, a revolta, a discórdia, o fato da violência como um todo, isso é completamente contrário à lei de Jesus. Então, olha só, então vai ser condenado a ira, a condenação, e quando ele fala, és louco, ou seja, no sentido alienado, ou seja, você é uma pessoa do bem. E por que ele está querendo dizer isso? Novamente, a gente tem que voltar para a época de Jesus, a gente tem que voltar para o Velho Testamento, onde é
Eu nem digo Velho Testamento. Se você parar para olhar os dias atuais, muitas das coisas se conquistam através da violência. Então, o que é que Jesus está condenando aqui? Jesus está condenando a violência. Jesus está condenando a violência. Então, poxa, você diz que uma pessoa que é pacífica, que é uma pessoa que é amorosa, é louca, aí é o extremo. Então, aí que ele vai dizer, é aí que você merece, né, o fogo do inferno. Lembrando que a gente sabe que tem todo um processo de purificação, as condenações elas não são eternas, e graças a Deus que as condenações não são eternas. A gente sempre tem uma chance de que, se não for nessa encarnação, vai ser em outra. A gente sempre tem a chance de melhorar, sempre é um novo dia para melhorar. Talvez essa seja a grande mensagem desse capítulo, que a gente ainda vai destrinchar mais para frente. Ou seja, cabe a nós termos a responsabilidade de sermos melhores a cada dia. É a regra do 1%, que eu seja melhor do que eu fui ontem, pelo menos 1%, e assim sucessivamente. No curto prazo, a gente não enxerga muita diferença, mas no longo prazo, a gente olha para trás e vê, meu Deus, eu evoluí muito, eu cresci muito. Aí a gente vai continuando. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da paciência, da afabilidade, uma lei. Uma lei. Condena a violência, né? Tudo aquilo que a gente já conversou. A gente vai avançando, evidente, né? Aqui que torna, como em todas as circunstâncias, que a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revertir tanta severidade. Ou seja, Kardec, né, está fazendo uma indagação. Poxa, se a pessoa está ali, né, fazendo um ato, falando uma palavra, por que que isso é tão grave para Jesus, né? Por que que Jesus vai falar assim, você está condenado, vai ter uma severidade tão grande nisso? Lógico, né? Kardec, como um bom professor, ele vai apertar, né? Ele vai perguntar. E aí, por quê, né? Por que que isso é uma ênfase que Jesus dá tão grande? Justamente porque é contrário à lei do amor e à lei da caridade. E a caridade é a primeira lei de todo cristão. A gente viu, né, a questão do amor, que o capítulo passado é um capítulo que mexe muito com a gente, quando ele vai fazer o conceito do amor para Jesus, né? O que seria isso? É aquela felicidade que a gente tem em ver o outro feliz, mais do que a nossa própria felicidade. Então, a felicidade do fazer algo que traga felicidade para o outro é algo que traz felicidade para você, mais do que se você estivesse fazendo algo só para si. Então, esse sentimento é o que mais é o maior tesouro que a gente pode tirar da Terra, que é um plano de provas e expiações em um processo de transição nesse exato momento. E a caridade para com o próximo é a principal lei. Então, lógico, a ideia que permeia esse capítulo é justamente falar, meu amigo, se você é uma pessoa violenta, se você é uma pessoa agressiva, se você é uma pessoa que não tem compaixão e que ridiculariza os seus irmãos, você está andando no sentido contrário ao qual você deve ir. Antes de começar o estudo, tem sempre os bastidores que a gente vai conversando, e assim, saindo um pouco aqui do Evangelho e indo até para uma área, para quem não sabe, eu sou economista, né? Trabalho nessa área de projetos. Então, assim, uma das coisas que eu falo é assim, presta atenção qual caminho que você está indo. Porque se você estiver indo no caminho oposto da sua grande meta da sua vida, quando você perceber, por exemplo, tem 100 quilômetros para você chegar na sua meta.
Mas se você andou 100 contrários, agora já não é mais 100 para você chegar na sua meta. Agora é 200 para você chegar na sua meta. Ou seja, você dobrou o caminho que você tinha que andar. Então, fazendo uma analogia a essa parte do evangelho, é justamente presta atenção para que lado você está indo. Porque às vezes você está indo no sentido oposto do que você deveria ir. Então, é muito importante que a gente reflita. E o evangelho é a bússola. O evangelho é o Google Maps nosso. Ou seja, a gente sabe qual a direção a gente tem que ir. Qual é, fazendo referência a esse capítulo, a direção do amor, a direção da afabilidade, da docilidade, da brandura. É isso. Então, toda vez, vamos trazer o evangelho para a prática, é muito importante. Então, toda vez que a gente tiver uma atitude violenta, uma atitude ríspida, a gente saiba, na essência do nosso espírito, que a gente está no caminho errado e que a gente deve pedir perdão. Porque lá na frente a gente vai discutir, tem uma frase muito do Chico, que é uma frase assim, é uma frase de cabeceira, né? Que aos outros, cada um pode ser o que quiser ser. Tem o direito de ser o que quiser, mas eu, o dever de ser melhor. Então, é esse o pensamento. A gente não controla os outros. É necessário ter essa certeza. A gente não tem controle sobre fatores exógenos. A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam de nós ou o que as pessoas vão fazer com nós. A gente só tem controle sobre os nossos pensamentos e as nossas atitudes. E elas têm que ser cada vez mais brandas, porque assim a gente herdará a terra. Essa é uma das principais mensagens que esse capítulo quer trazer para a gente. E aí, Kardec, né? Eu acabei deixando a figura do Evangelho, mas aqui seria o Livro dos Espíritos, né? Kardec vai perguntar, né? O que, seria caridade? Então, se a caridade é uma lei máxima, né, para o Evangelho, o que, seria caridade? Define caridade para mim, no sentido que Jesus entendia. Isso é muito importante. Não é a caridade do jeito que qualquer pessoa entende. É a caridade de como Jesus entendia ser a caridade. E o que é que os espíritos vão responder? A resposta é benevolência, afeto, estima pelos outros, para com todos. Indulgência, ser clemente com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Ou seja, as pessoas erram. Tem uma parte do Pai Nosso assim, que, para mim, fica muito claro esse slide, né? Perdoai as minhas ofensas, na medida em que eu sou capaz de perdoar os que me ofendem. Gente, presta atenção no português. Perdoa as minhas ofensas, na medida que eu sou capaz de perdoar. Ou seja, se eu não sou capaz de perdoar, eu não tenho direito de receber o perdão. Às vezes as pessoas elas não param para refletir sobre o próprio Pai Nosso. Como é que eu quero perdão se eu não perdoo? Fica aí, né? Mais um pensamento para pós-estudo. E a gente vai continuando, bem-aventurados brandos, né? Porque a gente já falou muito sobre isso, mas a ideia desse slide aqui é trazer que Jesus, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não condena os bens terrenos. Não existe uma condenação. Existe a ênfase e o que você vai fazer com ele. Então, aqui, algumas reflexões que a gente vê, poxa, quanto tempo... A gente tem uma vida tão corrida, poderia falar de finanças, eu sou economista, ele tem uma vida tão corrida, tão assim, indo atrás de coisas que a gente acha que são os tesouros da vida, tudo, mas quanto tempo do nosso dia
que às vezes a gente nem vê passar, de tão corrido, de tão frenético que é. Quanto tempo a gente dedica para conversar com Jesus? Quanto tempo a gente dedica para praticar o Evangelho, para acumular os verdadeiros tesouros da terra? Quanto tempo a gente para estudar o Evangelho, para sentir o Evangelho, para praticar o Evangelho? Aí, às vezes, algumas pessoas podem dizer: meu Deus, eu nem tenho tempo para isso. Jesus, você não tem tempo para a principal coisa que você veio fazer aqui? Como não refletir sobre esse texto? Como não refletir sobre essa parte do Evangelho? Olha só como a gente está, às vezes, a gente está fazendo tudo errado. A gente não está dando ênfase ao que é para dar ênfase. E aqui também a gente poderia puxar outra passagem da Bíblia, né? De Marta. Maria e Marta. Marta, você se preocupa demais com as coisas da terra. E a única coisa importante dela, no caso a sua irmã, não será tirada. Ou seja, Jesus imperativo. O poder ali. Pode falar. Na verdade, você colocou uma coisa importante sobre a questão do tempo que nos dedicamos a Jesus, né? Aí eu me refletindo aqui, não é na verdade o quanto de tempo que temos, mas sim o que fazemos com o tempo que temos, né? Como você também trouxe a parte de Maria e Marta aí, é ter o coração de Marta e as mãos de Maria, ou é o inverso? Falei certo? É, volta aí, você falou? Coração de Marta e as mãos de Maria, ou as mãos, Eu como é acho que é que o é? Que é a acho que é frase? eu não, agora me pegou a Quem memória estava aí. limpando a casa enquanto Quem Jesus estava estava lá? limpando a casa foi Marta. Então, é as mãos de Marta e o coração de Maria. Ou seja, enquanto Jesus estava lá, Maria estava sentadinha ouvindo a Jesus, aproveitando a oportunidade, porque Jesus só estaria ali naquele momento. Enquanto Marta estava ali fazendo, se preocupando com os afazeres, né? Então, assim, a gente tem que ter os dois, botar em prática o que a gente aprende, que nosso coração está conectado a Jesus também, mas não esquecer dele todos os dias e aproveitar o máximo de tempo que temos para ele também. Exato, exato. É a questão que a gente estava discutindo, é a questão da importância. É preciso ter, é, entender que as coisas da terra são importantes, são necessárias, mas a gente não pode esquecer do lado espiritual. A gente não pode esquecer do verdadeiro objetivo que temos aqui. É essa chamada de atenção que o Evangelho está trazendo. E pode acreditar, a maioria das pessoas não fazem isso. Muitas vezes, até mesmo eu, que eu estou aqui no estudo, tudo, eu falo, gente, espera aí, não é assim que funciona, vamos voltar aqui, vamos praticar o Evangelho, vamos refletir sobre o Evangelho, vamos dar um tempo para o que realmente é importante, para o que realmente a gente precisa dar tempo. Não vamos ser sugados pela sociedade como um todo. Então, isso aí é também uma reflexão importante que a gente precisa fazer todos os dias. E agora a gente entra, né, para esse capítulo, é um capítulo curtinho, não é um capítulo longo, a gente entra mais profundo, né? Então, a gente entra agora na parte das instruções dos espíritos, né? Então, o que é que os espíritos vêm trazer de reflexões, e é muito importante, é uma das coisas também que eu falo sempre, que é a respeito de você ser uma pessoa uniforme. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Existem pessoas que têm a aparência, têm a aparência, mas estão ali com as máscaras, né? Estão com verniz, escondendo a sua principal roupa. O mundo está cheio de criaturas que têm nos lábios e sorriso, nos lábios um sorriso e o coração o veneno. Aqui é que está o X da questão. Basta aborrecê-las que elas lhe mordem a menor contrariedade. Gente, a gente poderia parar aqui o estudo. Porque, assim,
eu gosto de trazer, assim, porque é bom fazer comparações. No filme Nosso Lar, quando André Luiz, né, André Luiz desencarna, passa por um processo, né, de regeneração, a esposa dele se casa novamente, e aí esse marido dela fica doente. Aí, nesse período, André Luiz tem a oportunidade de retornar ao lar. Ele estava zen, tranquilão. E aí, quando ele entra na casa, quem assistiu o filme, leu o livro, vai se recordar bem. Quando ele entra na casa, ele vê, né, a esposa dele deitado com outro homem. E naquele momento, ele foi contrariado, né, ele não estava esperando aquilo, ele se revolta. Onde é que ele vai parar? No umbral. Ele vai parar no umbral. E é ali no umbral ele começa a perceber que ele não pode mais vibrar naquela frequência violenta, naquela frequência da contrariedade. Aí ele consegue sair do umbral, volta e aplica o passe, né, o medicamento na água do atual marido, né, da sua ex-mulher. E aí o rapaz bebe e se cura, né, fica curado com isso. Então, é muito importante que a gente saiba que muitas das contrariedades que a gente passa também são provas. Assim como André Luiz foi provado ali, será que ele realmente se regenerou? E aí ele deu uma escorregada, mas voltou. Então, lógico, a gente ainda está no processo de evolução. Então, é possível que a gente escorregue, fez ou outra, mas a gente precisa ter clareza para escorregar cada vez menos. Essa também é outra parte importante desse estudo. Porque não adianta, tipo assim, eu estou de boa quando ninguém mexe comigo. Mexeu comigo, aí eu já não sou mais de boa. Aí é aquele, literalmente, aí o bicho pega. E não pode ser assim. A gente tem que entender que cada um tem um estilo. Tem um estilo, não, tem um grau evolutivo. Para a gente poder avançar para outro slide, que eu também gosto de trazer muito uma história do Gandhi. O Gandhi, certa vez, ele estava, né? E aí um guarda foi lá e deu um soco em Gandhi. Aí Gandhi caiu no chão. Aí Gandhi levantou. Aí o guarda, né, deu outro soco em Gandhi. Aí Gandhi caiu de novo. Aí Gandhi levantou. Aí quando Gandhi levantou, o guarda chegou. Me fala, quem foi que te ensinou a ser tão covarde como você é? Aí Gandhi falou, o rapaz que está preso no seu crucifixo. Diz que na hora que Gandhi falou isso, Gandhi falou com tanto amor, com tanto magnetismo, que o guarda caiu no chão chorando. Então, isso é um espírito evoluído. Isso é um espírito que, por mais tentado que ele foi, ele tomou 2 socos que o derrubaram no chão, e mesmo assim ele se manteve fiel à lei do Cristo. Ele se manteve fiel à lei do amor. Então, é mais um exemplo para personificar como devemos agir diante das contrariedades. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Ah, eu não sou Gandhi. Calma, que a gente vai refletir sobre esse ponto, que para mim essa é a cereja do bolo. Eu não vou adiantar, porque esse aqui é o final do nosso estudo. Enfim, então, assim, que a gente tenha essa característica, que a gente saiba que muitas dessas coisas que acontecem conosco são provas, e a gente está sendo testado para saber se a gente, de fato, incorporou a lei do amor na nossa vida, nas nossas atitudes. Isso é muito importante. E a gente vai continuando, mas calma, porque a gente viu ali a roupagem. Aqui é a conveniência. Tipo, lá fora de casa, eu sou o santo. Fora de casa, eu sou o santo. Por quê? Porque as pessoas vão impor que eu seja. Então, tipo assim, ó, aqui fora não. Aqui fora você não vai gritar, não.
Eu entro em casa e aí eu passo a ser um ditador. Fora de casa eu sou um santo. Dentro de casa eu sou um ditador. Aqui eu mando, aqui eu sou obedecido e ao mesmo tempo os espíritos fazem um trocadilho, né? Ao mesmo tempo aqui eu também sou detestado. Então, se você tem uma atitude fora, uma máscara fora e outra máscara dentro, recluso no seu lar, só existe hipocrisia. Relato dos espíritos. Só existe hipocrisia. Aqueles cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmentem, ou seja, são uniformes. A gente precisa ser a mesma pessoa, independente de onde a gente esteja. Principalmente porque a Deus ninguém engana. Então, aqui é um alerta, né? Um alerta que os espíritos estão trazendo. Você pensa que engana. Não. Gente, Deus tudo vê. A gente não precisa, se a gente faz algo positivo, a gente não precisa estar espalhando, não. Porque Deus vê. Inclusive, quando você espalha, você perde seu próprio mérito, porque ali está pago. Então, se você quer ter um créditozinho com Deus, você tem que ficar calado, você tem que ficar quietinho. Porque se você espalha, você já perdeu. Está alimentando seu ego, sua vaidade. Presta atenção. E a gente vai continuando, né? A caridade, que aí aqui também vai uma. Esse capítulo foi um agridoce. Ao mesmo tempo que ele vem com coisas bacanas, suaves, ele também vem com pancadas. Então, assim, o que é que o espírito amigo aqui quer dizer? A caridade da esmola, a caridade financeira, propriamente dita, é a mais fácil de todas. Ela é a menos penosa. Qual é a caridade mais difícil? A de perdoar quem Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e colocar à prova a nossa paciência. Essa é a caridade. Deus colocou uma pessoa, seja na sua família, seja no seu trabalho, onde quer que seja, te fez o mal, te fez sofrer e você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Você tem que entender. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Essa é a caridade mais complicada. Fica também essa reflexão para a gente. Aqui a gente vai continuando, né? Então, enfrenece na agitação, o homem colérico, a tudo se atira, nada se obedece, aquela ira, aquela questão de um menino birrento, que quando as coisas não saem do jeito que ele quer, dá tudo errado, quer quebrar tudo. Aí o que é que o espírito protetor está dizendo? Oh, imagine se ele visse o papelão que ele está fazendo. Tinha que ter respeito a si próprio, ou no mínimo piedade, né? Que ele está sendo objeto de piedade. Enquanto é muito legal olhar isso de fora. Enquanto a pessoa acha que está abalando, que está o centro das atenções, ao centro das atenções no verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, ele está sendo digno de pena, digno de assim, de deboche, tipo assim, olha, tá achando que tá abalando, mas na verdade, meu Deus do céu, vamos ter que orar por esse irmão aí que não sabe o que é que está fazendo. E aqui novamente ele pondera a cólera, a violência, a, a destruição é contrário à caridade e à humildade cristã. Novamente, toda vez que a gente tem atitudes revoltantes, atitudes coléricas, atitudes raivosas, atitudes destrutivas, estamos indo no contrário do que deveríamos ir. Estamos indo para o caminho, já que estamos num processo de transição, estamos indo para o caminho do exílio. Estamos indo para o caminho de planos inferiores ao da Terra. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer isso. O mínimo que a gente quer é permanecer.
o mínimo. Se der para ir para planos melhores, poxa, bacana, ótimo. Se não, deixa eu ficar. Porque a porta do exílio é logo ali, está bem perto. Então, é um alerta para todos nós. Eu me incluo muito nisso. Então, a gente precisa ter atenção, a gente precisa estar atento, porque muito de nós estamos aí na berlinda, na última chance de garantir uma vaguinha na Terra. Eu garanto que todos nós queremos essa vaguinha na Terra, porque a Terra há de ser um plano feliz. E bem-aventurados os brandos, pois eles herdarão a Terra. Então, novamente, fazendo menção ao título do capítulo, que sejamos brandos, né? Vamos herdar esse planeta. Então, segundo, e aqui tem uma questão que a gente já vai chegando próximo da cereja do bolo. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a própria natureza, ou seja, não dá para fazer nada. O homem se julga dispensado de empregar esforços e acaba sendo cortês contigo mesmo. Quem nunca chegou numa determinada situação e falou: ah, não, isso é um problema muito grande para eu resolver nessa vida. Não dá, não. Não tenho condições. Vou deixar para a próxima. Então, os espíritos estão chamando a gente de preguiçoso. Está chamando a gente de preguiçoso. Dá sim para resolver. Não precisa deixar nada para a próxima encarnação. E muitas vezes os espíritos, nós, né, dizemos que a culpa é de Deus, que jogou a gente nesse problema e que a gente não tem como resolver. E novamente os espíritos estão dizendo: isso é orgulho, que está aí no meio das suas imperfeições. Mas não é essa parte aqui que eu quero dar ênfase. É essa aqui que eu quero dar ênfase. Duas coisas são importantes nesse slide, que é um slide de fechamento aqui do nosso estudo. Primeiro, muito se diz que um espírito pacífico, se tiver num corpo agressivo, digamos aqui que eles estão falando, tipo, no corpo musculoso, aquele cara que malha 24 horas por dia, então o cara lá, tipo o Arnold Schwarzenegger. Então, se ele for um espírito pacífico, mesmo nesse corpo que a sociedade julga como um corpo agressivo, ele vai ser pacífico. E a recíproca é verdadeira. Se você coloca um corpo, um espírito agressivo, num corpo frágil, no caso, o Evangelho cita aqui, um corpo linfático que inspira poesia, mesmo assim ele vai ser capaz de diversas atrocidades. E a gente tem inúmeros exemplos na história que comprovam esse fato. Eu não preciso ser musculoso para ser violento, bem como ser musculoso não é sinônimo de violência. Assim como ter um corpo franzino, um corpo frágil, não é sinônimo de doçura. Pode ser um corpo extremamente mais agressivo do que um corpo musculoso. Então, para que as pessoas não confundam algo que é muito difundido no senso comum. Então, os espíritos estão trazendo essa mensagem. Mas a principal mensagem que faz uma conexão direta é: compenetrai-vos, ou seja, vamos nos convencer profundamente, vamos convencer o nosso espírito que as nossas imperfeições, as nossas atitudes viciosas, os nossos erros só permanecem porque a gente é compassivo, porque a gente quer, porque a gente aceita, porque os espíritos são claros. Aqueles que querem se corrigir podem. Aqueles que querem se reformar, a reforma íntima, aqueles que querem viver o amor, aqueles que querem se tornar brandos, humildes, amorosos,
pacíficos, dóceis, podem. Então, o reino da terra, herdar a terra, melhor dizendo, só depende de nós. Só depende das nossas atitudes. Permanecer ou não na terra, ganhar essa bênção, só depende dos nossos esforços. E é essa a mensagem que os Espíritos querem deixar para a gente como mensagem central deste capítulo. Aos outros o direito de serem como quiserem ser. No final das contas, é sempre eu e Deus, já disse Madre Teresa de Calcutá. Devemos ser cada dia melhores. É fácil? Não. Ainda mais num mundo que anda na contramão. O que torna o exercício mais penoso, mas também mais glorioso, se a gente consegue a vitória. Nunca é tarde demais. Às vezes algumas pessoas falam, não, mas eu já estou muito velho. Não dá. Dá. Quantas vezes os espíritos já ensinaram para a gente que, às vezes, no último suspiro de uma pessoa, naquele último lance, ela consegue resgatar inúmeras faltas. Inclusive, é esse um dos motivos. Existem vários, né? Eu nem vou falar porque seria tema de uma outra palestra, contrária à questão da eutanásia, que é ali naquele último momento, o espírito pode dar um suspiro e pagar várias dívidas. Várias dívidas ele pode pagar. Então, não é tarde, gente. Enquanto existe vida, a gente ainda pode garantir o nosso green card aqui na Terra. Dá para ser um filho de Deus. Dá para ser uma pessoa que carrega a paz no mundo. É isso que o capítulo quer dizer. E é assim que a gente encerra nosso estudo de hoje. E que a luz esteja sempre conosco, iluminando os pensamentos e nossas atitudes. Que a gente nunca esqueça que esse estudo que a gente faz aqui é um estudo para fortalecer a nossa teoria, lógico, mas principalmente para nos dar ânimo e força para praticar o Evangelho. Para tirar isso do papel e colocar na prática. É isso, que eu nem vou dizer que é isso que o mundo precisa, que também precisa, mas principalmente é isso que a gente precisa. A gente precisa. Eu poderia também falar de muitas outras coisas, puxar até para o lado da economia, de uma escola institucional, de que cada um de nós pode fazer a sua parte. Se cada um de nós fazer a nossa parte, a sociedade se transforma numa sociedade melhor. Se todo mundo fizer o bem, se todo mundo fizer a sua parte, o mundo se torna um lugar melhor. Eu penso muito dessa forma e assim eu encerro o estudo de hoje.